Olá, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre esquemas. O que são esquemas? Como esses esquemas se originam e o que o desenvolvimento de esquemas tem a ver com transtornos de personalidade narcisista. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Kelly Abreu, eu sou psicóloga, eu sou especialista em transtornos de personalidade narcisista e terapeuta dos esquemas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você possa me ajudar ativando o sininho de notificação e comentando no vídeo abaixo, tá bom? Então, pessoal, os esquemas, eles se originam de necessidades emocionais não atendidas na infância e, Kelly, ok, mas que necessidades emocionais são essas? Então vamos lá. Segundo a terapia do esquema, nós temos demandas psicológicas, tá? Essenciais para o desenvolvimento de uma personalidade minimamente saudável. A partir do momento que os nossos cuidadores não atendem minimamente às nossas necessidades emocionais, a gente pode desenvolver, sim, esquemas desadaptativos. Então, deixa eu falar para vocês quais são essas 5 necessidades emocionais básicas e universais para o desenvolvimento de uma personalidade minimamente saudável, minimamente adaptativa. Então, vamos lá. A primeira necessidade emocional que nós temos é o de vínculo seguro com outros indivíduos. Ou seja, esses indivíduos incluem cuidadores. Esses cuidadores podem ser pais, irmãos, avó, inclui o cuidador proporcionar para a criança o sentimento de segurança, estabilidade, cuidado e aceitação. Então, isso é fundamental no desenvolvimento infantil, influencia diretamente na personalidade que a criança ela vai desenvolver posteriormente. A segunda necessidade emocional básica é autonomia, competência e sentimento de identidade. O que significa isso? Que na infância, os nossos cuidadores deveriam minimamente proporcionar e validar as nossas inclinações, a nossa autonomia, a nossa competência. O que acontece? Quando pais são extremamente protetores, não deixando com que a criança ela tenha a sua própria experiência, a sua própria visão de mundo. Na vida adulta, essa criança ela pode desenvolver uma personalidade um pouco mais dependente, ela pode se tornar uma pessoa mais insegura. Da mesma forma que se os pais eles dão autonomia em excesso e não direciona a criança, na vida adulta ela pode ter dificuldade principalmente com a questão de direcionamento, né? Ela vai se sentir um pouco perdida porque elas não tiveram cuidadores que minimamente mostrassem o caminho, mostrassem a direção para ela. A terceira necessidade emocional é a necessidade de liberdade de expressão, necessidades e emocionais válidas. O que eu quero dizer com isso? Dentro da ótica da terapia do esquema, a criança ela precisa ali para se desenvolver ter pais que validam as suas experiências. Elas merecem ser gostadas de forma incondicional, tá? E não fazendo X você vai ganhar Y, né? E o que acontece muitas vezes é quando os pais ah, acabam não atendendo minimamente essas necessidades emocionais, é, ela pode se tornar um adulto mais rígido, mais contido, com dificuldades de expressar suas próprias emoções, porque ela cresceu internalizando que emoções e espontaneidade não é algo aceitável, é algo ruim e que ela precisa conter ao máximo as suas expressões emocionais. A quarta necessidade emocional é a necessidade de espontaneidade e lazer. Os pais devem estimular a criança minimamente a ser
criança a ser espontânea, a ter momentos de lazer, a ter momentos de diversão, para que ela possa desenvolver uma personalidade mais saudável. Então, a quinta necessidade emocional é a necessidade emocional de limites realistas e autocontrole. Pais devem ensinar para a criança ali que elas não são donos do mundo, que o que elas fazem tem consequências, ao passo que também esses cuidadores, eles não podem ser tão rígidos. Existe um meio termo aí no que diz respeito ao desenvolvimento dessa personalidade. Então, dentro da terapia do esquema, nós acreditamos que essas necessidades, elas são universais, tá? Embora muitas vezes, algumas crianças apresentam e demandam mais do que as outras. E, pessoal, o que vai definir se uma criança ela precisa mais que as suas necessidades sejam supridas do que outras é a questão do temperamento. O temperamento é inato, o temperamento ele é genético. Você já nasce com uma predisposição ao seu temperamento, ou seja, o que vai definir o que a criança se a criança precisa mais ou não dos cuidadores é esse fator do temperamento. Então vamos resumir aqui basicamente. Como que acontece o desenvolvimento de um esquema desadaptativo? Então, acontece através, é biopsicossocial, existe interação genética, a influência do temperamento e as interações sociais ao longo da vida, e a forma que os cuidadores atenderam ou não às necessidades emocionais daquela criança, de acordo com aquilo que ela precisava, tá? Pessoal, uma observação muito importante é salientar que os nossos pais, eles não são perfeitos. É humanamente impossível os nossos cuidadores atender todas as nossas necessidades emocionais. Primeiro, porque eles não são perfeitos. Segundo, porque eles têm as próprias questões. E terceiro, porque nem sempre os nossos pais, os nossos cuidadores, não vão identificar minimamente o que a criança precisa. Pessoal, no que diz respeito às necessidades emocionais de uma pessoa que tem traços ou desenvolveu transtorno de personalidade narcisista, faltou tudo. A maioria dos narcisistas que chegam no meu consultório, eles não tiveram necessidades emocionais básicas atendidas. Na maior parte das pessoas que me procuram, e pela análise que eu faço, faltou tudo. Faltaram as 5 necessidades emocionais. Lembrando que esses indivíduos, eles nasceram num ambiente extremamente tóxico. E, pessoal, deixando bem claro, isso não justifica o comportamento deles, tá? O comportamento das pessoas que têm traços ou transtornos de personalidade narcisistas são comportamentos para tentar proteger a sua vulnerabilidade, o seu sentimento de dor, de rejeição, de abandono. É claro que não justifica. Por isso que eu gosto, e eu vou trazer nesse canal uma visão mais ampla, porque sim, é possível tratar pessoas com transtornos de personalidade narcisista para que eles possam serem minimamente saudáveis na sua relação, primeiro com ele mesmo e com o outro, tá? Então, a partir dessas necessidades emocionais não atendidas, eles desenvolveram vários esquemas, um bando de esquemas, um combo de esquemas. Geralmente é muito comum ver em pessoas com transtorno de personalidade narcisista o esquema de privação emocional, de abuso e desconfiança, de fracasso, de defeito, de padrões inflexíveis, de arrogo e grandiosidade. Então, eles desenvolveram muitos esquemas. E a partir do momento que esses esquemas eles se ativam através de uma situação gatilho, eles começam a desenvolver estratégias autoderrotistas e desadaptativas dentro do seu relacionamento de trabalho, social, com o outro ou um relacionamento afetivo. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que narcisistas sempre vão de forma
consciente reviverem o seu passado em suas relações atuais. Kelly, mas como é que funciona isso? Você que tem um transtorno de personalidade narcisista ou tem traços, ou quer aprender mais sobre o tema, eu deixo bem claro aqui que a pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, elas desenvolvem dois tipos de comportamentos que perpetuam a sua dor original. Então, as estratégias mais utilizadas, as estratégias comportamentais mais utilizadas dentro do transtorno de personalidade narcisista, primeiro é a evitação, tá? A evitação é um mecanismo de defesa que o narcisista geralmente utiliza para evitar a qualquer custo o contato com informações, com afetos que dizem uma informação contrária a essas lentes que eles desenvolveram para filtrar a realidade do mundo. Ok, deixa eu traduzir isso aqui para vocês. Geralmente, as pessoas narcisistas, as pessoas que têm um transtorno de personalidade narcisistas, elas são estigmatizadas como pessoas frias, calculistas, que descarta o outro, que não quer ter ligação emocional com ninguém. E, mais uma vez, quando esses vídeos, quando essas informações, elas são perpetuadas, a pessoa ela está dizendo apenas de uma estratégia de enfrentamento. É só um lado que a pessoa tem. Então, sim, quando o narcisista ele está ativado emocionalmente, os comportamentos mais comuns para tentar evitar a dor da rejeição, evitar a dor da vergonha, da defectividade, talvez a pessoa ela pode ser uma navegadora crônica de internet, ela pode ser uma pessoa que é viciada em pornografia, ela pode abusar de substâncias, principalmente substâncias psicoestimulantes, como cocaína, como outras drogas é, parecidas, né, como o LSD, enfim. E elas desenvolvem esse comportamento de se desligar da realidade para não sentir a dor do abandono, da privação, da rejeição emocional, e pode também adotar comportamentos de retraimento social, de querer não entrar em contato mais com aquela pessoa que causou aquela dor, tá? Então, é por isso que muitas pessoas pregam que a pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, ela é evitativa, né? Ela é tóxica nesse sentido. Sim, não deixa de ser tóxico, porque é uma estratégia autoderrotista. O que significa isso? No passado, essa estratégia ela foi completamente adaptativa para ele sobreviver àquele ambiente onde as suas necessidades emocionais básicas não foram supridas. Mas quando o narcisista ele perpetua essa estratégia de enfrentamento de forma mais inconsciente, porque está sentindo muita dor ali, o que ela vai colher é o mesmo sentimento que ela quer fugir, né? Que é o sentimento da dor, que é o sentimento da rejeição, do abandono, ok? Tá fazendo sentido isso para vocês? E uma outra estratégia que a gente chama dentro da terapia do esquema um outro lado, né? Então, primeiro ponto, a pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, ela tem um lado muito evitativo, tá? Para tentar lidar com a dor. E é um lado, o que a gente chama de protetor desligado. O segundo lado, muito utilizado dentro do transtorno de personalidade narcisista, é o lado hipercompensador de provocação e ataque. Então, e esse lado, pessoal, eu garanto para vocês que é um lado completamente inconsciente. Através de literatura, principalmente estudando o Andy B. Harry, que é especialista em narcisismo há mais de 30 anos, dentro da ótica da terapia do esquema, e estudando Geoffrey Young. Então, pegando essas referências bibliográficas importantes no desenvolvimento, o que a pessoa ela pode
A segunda estratégia mais utilizada é o de provocação e ataque, que é um outro lado, é um lado hipercompensador. E esse lado hipercompensador, ele tem a função de demonstrar para o outro o contrário do que a pessoa está sentindo. Então, é muito comum, se a pessoa ela se sente humilhada, ela pode ser a pessoa que humilha. Se ela se sente defeituosa, ela pode ser mais crítica, mais rígida com os outros. E geralmente existem comportamentos associados à hipercompensação, a agressão, hostilidade, manipulação, exigências, controle em excesso e perfeccionismo. E, pessoal, para terminar esse vídeo, eu falo com toda certeza que essas estratégias de enfrentamento autoderrotistas que a pessoa que tem essa personalidade de autoconflito, ela desenvolve nas suas relações, causam sim muita dor, tá? E para o narcisista e para as pessoas que convivem com ele. Mas tem tratamento. E quando eu falo de tratamento, mais uma vez, eu sempre vou bater na tecla no meu canal. Não é sobre cura, é sobre tratamento. E eu vou dizer sempre no final de todos os meus vídeos: procure ajuda. Se você é essa pessoa que está sendo rotulada, que está sendo estigmatizada, autoconhecimento liberta. Por mais que as pessoas façam você acreditar que você não tem solução. É uma grande inverdade. Você pode sim se tornar uma pessoa mais saudável por você e pelos outros. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.